Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos no estudo do Livro dos Espíritos, no Centro Espírita Equilíbrio, de Matão. Hoje, dia 13 de junho de 2024, eu gostaria de pedir para a Bruna fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de, ao estarmos unidos, podermos estudar, aprender, galgar um degrau no nosso caminho de evolução, que possamos estar sob a vigília da espiritualidade e de Deus. Que assim seja. Que assim seja. O médium hoje não está presente, mas com certeza a espiritualidade aqui está, o nosso professor, nos intuindo, nos ajudando, para que possamos entender e compreender todo o estudo de hoje. Temos aqui um grupo de estudiosos que ajudarão na elucidação das questões, podendo vocês fazer as perguntas, tirando as dúvidas, não tenha medo, pois todos nós estamos no caminho de aprendizado. Dando continuidade ao estudo, estamos no capítulo 6 do segundo livro dos Espíritos, Escolha das Provas, na questão 267, página 141 do livro impresso e a página 108 em PDF. Podemos começar? Questão 267. O espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? Seu desejo pode ter influência. Isso depende da intenção. Mas, no estado de espírito, frequentemente vê as coisas de maneira diferente. É o espírito quem faz a escolha. Mas, ainda assim, ele pode fazê-la nesta vida material, porque o espírito tem sempre os momentos em que se liberta da matéria. Bom, nós sabemos que nossas escolhas são durante a vida espiritual. Porém, Kardec faz uma pergunta, mas e durante a vida corporal, podemos fazer as nossas escolhas? Está dizendo que sim, que pode ser feitas as escolhas, né? Para que seja uma coisa útil. Do contrário, né, não seria nem permitido isso. Porque uma vez o espírito liberto da matéria, ele tem condições de enxergar melhor, em distância, longitude, daquilo que poderá, né, ajudar na sua evolução. E esse desprendimento, na realidade, porque a gente está aqui preocupado, como fazer isso? Chama-se emancipação da alma, tá? E quando estamos encarnados, esse estado se manifesta principalmente nos fenômenos dos sonhos, da sonolência, da dupla vista, do sonambulismo natural ou magnético e do êxtase. Então, é uma faculdade normal do ser humano como encarnado, esse tipo de desprendimento do corpo e em contato com o mundo espiritual. Boa noite. O entendimento que a gente tem que procurar, e Kardec acho que chama atenção nisso, nessa resposta, os espíritos chamam atenção nisso, nessa resposta, é que só temos uma vida, em que parte delas estamos encarnados e parte dela estamos desencarnados. E isso em várias alternâncias, e num processo de aprendizado e progresso contínuo. E fazemos escolhas desencarnados e fazemos escolhas encarnados. Então, a partir do momento que eu tenho uma prova programada naquela encarnação e fazemos escolhas diferentes ou fazemos escolhas que modifiquem essa prova, é uma atuação no processo, uma revisão de processo, podemos dizer assim, né? Uma revisão de programação, e que vai influenciar para frente. Essa escolha, como todo plantio, vai ser colhido uma determinada hora. E o espírito, ele está vivendo encarnado, mas continua sendo o espírito. As escolhas durante o período encarnado influenciam aquele próprio período e períodos seguintes. Muitas das provas
passamos nessa encarnação são escolhas durante o período encarnado. Bruna? Só acrescentando ao que o Alfonso falou, né? De fato, nós somos seres espirituais em uma experiência carnal, né? Então, há momentos em que nos desprendemos da matéria e essas escolhas podem ser feitas. No entanto, eu tive uma dúvida agora, né? Que a escolha de provas aqui, ela pode servir para a vida atual ou apenas para uma vida posterior a essa em que se já está encarnado? Então, eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça. Eu acredito que seria nessa vida atual, né? Porém, se ele quiser fazer, nada impeça. Mas a pergunta que Kardec coloca, né, são na vida corporal. Então, a vida corporal quer dizer encarnadas. Na realidade, de acordo com a utilidade, tá? E o desejo da pessoa para que ela quer essa mudança quando encarnado, porque aqui nós citamos a emancipação da alma, que está como espírito encarnado, porque não teria sentido falar que fosse para a próxima encarnação, porque na próxima encarnação já tem a programação reencarnatória. Então, não teria nem o sentido dessa questão se não fosse na própria encarnação, porque ele está encarnado, não desencarnado. Quando desencarnado, existem os momentos umbraulinos, existem outras situações aos quais, mediante o processo reflexivo, vai haver uma programação. Não significa que a pessoa, mediante aquilo que ela escolheu, ela vai conseguir cumprir. Mas como toda escolha do período encarnado, ele pode ter consequências posteriores. Então, toda escolha, de ser prova ou não, toda escolha no período encarnado tem consequências posteriores. Então, pode dificultar uma outra encarnação lá na frente, ou pode facilitar, tanto esta quanto uma futura. Paulo? Boa noite a todos. Eu concordo com o Alfonso também. Eu acho o seguinte, pode ser que, quando encarnado, o espírito tenha um desejo que não é compatível com essa vivência que ele está tendo no momento. Então, isso provavelmente vai ficar para a próxima programação. Eu acho que nada impede, pelo menos na lógica. Eu só gostaria de complementar também, que nós vamos encontrar nas próximas perguntas aqueles que estão encarnados que sentem dificuldade das suas provas e dizem contra Deus, né, porque tão difícil, tão doído é esta prova aqui na Terra, né, e aí pede para que possa amenizá-la, mas mal sabe nós que durante a vida espiritual, liberta da matéria, né, nós vimos todos aquilo que nós fizemos no passado, no pretérito, e escolhemos as nossas provas, e muitas vezes chegamos aqui, nós ainda somos contra Deus, né? Pelo contrário, Deus, na sua bondade, na elasticidade da sua ajuda, né, às vezes diminui muito mais as nossas provas ainda. Vamos lá, então. Questão 267A. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não o será, por certo, como expiação nem como prova? Sem dúvida, a matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito a deseja para conhecer-lhe as vicissitudes. É o que nós acabamos de falar, né? Muitas vezes nós pedimos as provas, mas não queremos elas. E muitas vezes nós passamos por ela para conhecer as vicissitudes. Aquele que pede a riqueza, né, ele tem que saber que a riqueza traz-lhe grandes avarezas. E aí a dificuldade é muito grande para a sua sustentação, né? Aqui mostra a diferença da visão do espírito quando encarnado e quando liberto da matéria, né? Então, fica claro que quando ele está na erraticidade, sem a matéria pesando, ele tem uma visão mais aberta, ele quer evoluir mais rapidamente. Quando já encarnado, ele vê o lado mais material da decisão dele, né? Então, na erraticidade, o espírito está preocupado quais serão as vicissitudes, as provas que ele vai viver naquela experiência. E já na matéria, ele já está preocupado em gozar a riqueza, o lado material. Essa é uma diferença. Rejane?
E essa é a beleza da reencarnação, né? Sendo Deus infinitamente bom e justo, ele permite que a cada encarnação nós enfrentemos provas diferentes. Nós já podemos ter sido ricos, pobres, brancos, negros, várias situações, em diversos lugares. E diferenciar como prova e expiação, aí vai falar assim, não importa se é prova ou expiação. E diferenciar isso é a forma como você aceita. Para uns, um sofrimento pode ser algo expiatório, e para outro ele pode ver aquilo como uma prova, uma oportunidade de evoluir. Então a gente vê tudo, vai depender muito do ponto de vista e do grau de evolução e de moralidade daquele espírito que se resigna e entende que Deus está fazendo algo de bom para ele, que Deus não é injusto. Luiz Gustavo, por favor. Boa noite. Só fazer um comentário pequeno. Tem um ditado que diz que o sono é conselheiro, né? Quantas vezes que, às vezes, a gente está com uma situação difícil para resolver algum problema, a gente não encontra, enquanto lúcidos, né? Acordados, uma solução, e muitas vezes, após uma noite de sono, a gente acorda com uma ideia, com uma solução, muitas vezes pronta, né? E muitas vezes a gente não sabe o porquê. Nós que estamos estudando o Espiritismo sabemos, né? Que nós temos o amparo, a assistência nesses momentos de emancipação da alma, e são os momentos em que nós muitas vezes revemos o nosso programa, né? Atualizamos ele e recebemos uma dose de fluidos aí para a gente continuar a jornada. E realmente o sono, uma boa noite de sono, ela sempre nos traz benefícios, né? Principalmente quando a gente, como falou aqui, como a gente está nessa jornada de intenções, no sentido de estar nos aprimorando cada vez mais. Obrigado. Luiz, muito bem lembrado, porque no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, né, nas nossas vicissitudes, nossos flagelos, nas nossas dificuldades, quando ao deitarmos, fazer uma prece, rogando a Deus para que o nosso anjo da guarda, um espírito amigo, benfeitor, possa nos orientar para que possamos seguir o melhor caminho, tomar a melhor decisão. E realmente o sono nos ajuda muito. Além de descansar o corpo, né, no outro dia você pode acordar com outro pensamento, com outra mentalidade, ajudando, né, no desenrolar das coisas. Por isso que sempre tem aquele ditado, né? Amanhã é outro dia. Vamos lá, então? Rejane? Isso nada mais é que a nossa voz da consciência, que é a nossa ligação direta com Deus, né? Que está sempre ali. Só que para ouvir esse canal, porque Deus conversa com todos nós, isso que fique bem claro, nós precisamos permitir que isso aconteça. E estarmos cientes que Deus vai falar o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. E cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, diferenciarmos isso, o que é a nossa conveniência e o que realmente Deus espera de nós. Então, precisamos pôr a sintonia de rádio na sintonia de Deus, né? Ele fala com nós o tempo todo, basta nós clamarmos, mas suportarmos a resposta e olharmos o quanto nós erramos e o quanto precisamos mudar, porque Deus está em nosso auxílio o tempo todo, para todos nós. Muito bem. Alguém mais quer comentar? Então, passamos para a próxima pergunta. Questão 268. Até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem de passar constantemente por provas? Sim, mas elas não são como as entendeis. Dá mais provas às tribulações materiais. Ora, o espírito chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer, mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar, e que não são penosos para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem.
Essa é uma pergunta muito valiosa, muito grande, né? Que fala que ainda não chegamos à perfeição. Ainda tem provas a suportar? Depende, né? Espíritos que estão já em condições melhores não têm provas para suportar. Porém, eles têm condições de ajudar missionários que vêm na ajuda daqueles que mais precisam, né? Não é para eles uma prova angustiosa, nem penosa, mas é uma prova de amor, que vem para trazer auxílio e proteção para todos aqueles que precisam. E eu acho interessante isso, quando fala na perfeita pureza do espírito, né? Mas para frente a gente vai verificar isso, o que é essa pureza de espírito, que nós vamos entender, e Kardec sempre fala dessa pureza, né? Mas a pureza da criação, o limite que Deus nos deu para a nossa pureza, né? Gostaria que a Regiane falasse alguma coisinha também. Então, eu estava vendo sobre a questão de provas e expiações, né? E peguei em Céu e Inferno, dei uma buscada e ficou uma coisa muito clara, que, na realidade, esse conceito de expiação é nosso, humano, porque Deus é infinitamente bom e justo. Ele não vai impor penas para aquele que não vai aguentar suportar. Sendo ele justo, aí eu achei assim, expiações no sentido que são consequências de uma falta. Então, na realidade, ele permite que nós corrijamos como expiação aquilo que nós já temos débito. E provas em relação ao proveito que tiramos dela. Então, se eu venho para expiar algo que eu cometi, e eu consigo aceitar com resignação, e cumprir aquilo com amor, aquilo já não é visto para aquele espírito como uma expiação. Aquilo é visto como uma prova. Então, ele conseguiu passar na prova. É como um aluno, vamos lá, eu vou na escola, eu estou na faculdade e vou fazer uma prova. Eu não estudo para aquela prova. Eu vou mal. Eu vou ter que fazer outra, então quer dizer, eu não passei na prova. A segunda prova se torna expiação. Por quê? Eu vou ter que fazer uma segunda, eu já podia ter me livrado na primeira. Então, depende do ponto de vista. Nós podemos passar por todas as provas, mas aquelas que nós sucumbimos se torna expiação para nós, como alunos displicentes, que não estudou, então vai ter que fazer a prova novamente. Concordo, Regiane, com relação a isso. E eu até estava aqui pensando que quanto maior a elevação do espírito, menos penoso é, exatamente pela compreensão que ele tem da justiça divina, né? Pela aceitação e compreensão da justiça divina. Então, ele sabendo que qualquer sofrimento, seja para ele ou para os seus amados, é uma ferramenta de evolução, vai até, inclusive, agradecer por isso, em vez de lamentar, né? Porque nós, pela nossa imperfeição, sempre nos lamentamos das nossas provas, das nossas expiações, independente se é uma coisa ou outra, a gente não nos convém saber. O que importa é que a gente está desenvolvendo com isso, né? Com esse sofrimento, são ferramentas de desenvolvimento, né? De depuração e de evolução para nosso espírito. Alfonso? Bom, aqui nessa questão, nós temos 2 pontos que podemos explorar. O primeiro é que, a gente lembrar lá da questão 100, Kardec não fala que somos espíritos imperfeitos e depois passamos a perfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos, terceira ordem, passamos a bons espíritos, segunda ordem, chegamos a espíritos puros, não perfeitos ainda, mas com perfeita pureza, é o termo que ele usa aqui. Tá? O perfeito, Cristo mesmo diz, né? Sede perfeito como nosso Pai do céu é perfeito. Ele coloca que é algo a ser almejado, e não algo real que com algum espírito vai chegar. E outra questão que a gente pode entender aqui é a questão do como seriam as provas num mundo mais evoluído. Nós estamos hoje vivendo um mundo de provas e expiações. Já foi bem falado, né, que expiação seria a repetição de uma prova ou o pagamento de uma dívida. Agora, no mundo de regeneração, o próprio nome diz, é regenerar, ou seja, é pegar um espírito que já tem um certo nível moral e regenerar, voltar a uma situação de melhor pureza.
onde, a partir desse ponto, ele tem condições de evoluir mais rápido e para mundos onde as expiações não existem mais. Então, no mundo de regeneração, nós vamos ainda passar por provas difíceis, mas não serão tantas provas físicas como nós temos nesse mundo de expiação. Teremos provas morais ainda, porque a melhoria moral, ela é mais lenta e ela é mais difícil. A melhoria intelectual depende da ação direta do espírito. A melhoria moral depende de quando nós vamos atuar junto ao próximo. Ninguém melhora moralmente sozinho. É necessário ter alguém a auxiliar. A subida da escada é sempre um dando a mão ao outro. Então, essa melhoria moral, ela é mais difícil porque exige um empenho em relação aos demais e em relação ao próprio mundo onde nós estamos vivendo. A gente chega lá. Eu só gostaria de complementar o que o Afonso disse, e é bem oportuno também, e passamos também por estudos sobre a perfeição da alma, né, do espírito, e se nós buscarmos na Gênesis, nós vamos encontrar sobre esse princípio dentro da justiça, como está aqui no capítulo 11 da Gênesis espiritual, princípio espiritual, buscando na Gênesis, fala aqui, é que todos temos o mesmo ponto de partida, simples e ignorante, começamos a vida, né? Que todos são criados simples e ignorantes, com aptidão igual para progredir mediante sua atividade individual, que todos atingirão o grau de perfeição compatível com a criatura. Ora, mais ainda no item 9, o progresso é a condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa é a finalidade que deve alcançar. Ora, tendo Deus criado desde toda a eternidade e criando sem cessar por toda a eternidade, também terá havido aqueles que alcançaram o ponto culminante da escala. Então, está aqui, a gente busca, né, nos livros da codificação, a gente vai entendendo o que é essa pureza, essa perfeição, né? Mas entendemos que perfeição absoluta, como está também no livro da Obra Interminável, nós vamos verificar que perfeição absoluta é somente Deus. Então, essa perfeição que Kardec fala na época é a perfeição no estágio dos espíritos puros que ali estão. Né? É isso que nós entendemos também aqui. Rejane? E complementando, Kardec fala que essa escala, ela é para esse mundo que nós vivemos, entendeu? Essa escala de espíritos, para a gente poder ter o entendimento do que está, mas ela não é algo absoluto. Tanto é que tem outro estudo, o professor falou, né, que a perfeição mesmo, ela pertence a Deus. Nós, independente de onde nós estivermos, nós vamos estar sempre evoluindo em vários aspectos. Então, aqui nós temos ainda uma visão muito limitada do que é perfeição. Tanto é que ele fala, tendo atingido a soma de perfeições que é suscetível à criatura, suscetível ao mundo que ela está. E perfeição mediante aquilo que nós conhecemos como perfeito, porque nós ainda estamos distantes de entender o que é a perfeição para Deus. Mas a perfeição que hoje é possível dentro do mundo a qual nós estamos inseridos. Eu vou lançar um desafio aqui para o grupo, né, baseado naquilo que o Afonso disse, na evolução dos espíritos, imperfeitos, bons e puros. E qual classe que você acha que nós encontramos hoje? Olha, que eu fiz o dever de casa, tá? Então eu tô com cola aqui, não vou mentir, não. Nós ainda estamos na escala de espíritos imperfeitos. Que ele, dentro da terceira ordem de espíritos imperfeitos, existem 4 classes, que são espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios e espíritos neutros.
E se a gente analisar, a gente tem um pezinho em cada uma delas, né? Eu não digo que está com os 2 pés, mas um dedão, um pé, algo está enfiado dentro de uma dessas classes. Nesse sentido, então, sem fazer com que nossa consciência pese, mas obedecendo ao que diz aqui a resposta, né? Que os espíritos, quando chegam a certo grau, eles têm sempre os deveres que o ajudam a se aperfeiçoar, mas que não são penosos para eles. Mas aqui fala também que eles têm a dificuldade decorrente de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Então, aí compete a nós fazer a nossa parte para que a gente colabore com os espíritos de luz que tanto nos ajudam. Depois que eles chegam a certo grau, eles não se afastam, eles vêm para nós para nos ajudar a nos aperfeiçoarmos. E a nossa mínima colaboração seria cumprir aquilo que eles esperam de nós. Só um complemento, em estudos anteriores, a gente perguntou o que é a felicidade para um espírito já num nível mais elevado, né? E a felicidade que realmente que ele se sente muito feliz é quando eles podem ajudar o irmão a evoluir. Muito bem, nós sabemos que a predominância da matéria sobre o espírito é sobre os imperfeitos. E a predominância do espírito sobre a matéria são os bons espíritos, aqueles que já estão em condições melhores, os espíritos puros. Em que condições nós estamos, Bruna? Nós estamos na condição de imperfeitos, com toda certeza, e aí, arrematando com o que os irmãos falaram, né, que os espíritos superiores vêm até nós para nos ajudar e nos intuem, e onde está a dificuldade, já que é um fato, que eles nos ajudam, já que Deus é misericordioso e que eles estão a nos ajudar, a nos intuir, a querer nossa evolução, que a felicidade deles é poder nos ajudar, mas ainda a nossa imperfeição ainda nos leva muito para a conveniência, né? Em vez de ouvir a consciência, a gente ainda ouve a conveniência. Então, é saber discernir uma coisa da outra, né? Tá aí parte desse desafio, que é outro desafio, né? Além do que o Rui impôs a gente, de responder a questão, é da gente conseguir discernir o que é consciência do que é conveniência, né? Será que existe uma receita para isso, Rui? Não existe. Nós temos que trabalhar muito para ter consciência de tudo aquilo para poder sair desse poder da matéria sobre o espírito, né? Isso depende do nosso esforço, da nossa vontade. Essa é a matemática que nós temos que fazer, né? Colocar no peso qual é a melhor coisa para o nosso progresso. É permanecer a matéria sobre o espírito ou o espírito sobre a matéria? Luiz, fala um pouquinho aí. Mas eu acho que está tudo muito bem falado. Inclusive, Rui, um pouco à frente do que foi comentado, que você leu na Gênese, é interessante, que eu estava procurando aqui, mas o livro não está comigo. Fala que Deus permite que tudo isso aconteça para que nós sejamos conduzidos novamente até Ele. Então, o que acontece? Quando Deus nos cria simples e ignorantes, iguais, né? Todos com as mesmas aptidões, nós nos corrompemos ao longo das existências, vamos aprendendo, vamos nos depurando até o ponto que nós fazemos a curva e começamos a curva de ascensão novamente até Deus, né? Inclusive, quando Jesus fala que eu e o Pai somos um, é devido ao quê? Ao estado de comunhão que ele se encontra com Deus, o que para nós já é um estado de extrema perfeição, não é mesmo? Sim, correto. Né? Saímos todos de um ponto de partida, né? Uns mais rápido que os outros, mas todos temos que chegar a essa perfeição colocada por Kardec, né? Bruna? Com relação à receita, né? Eu fiz a pergunta e acabou me aparecendo uma resposta, além da que você falou, né, Rui, que para a gente conseguir seguir a nossa consciência em vez da conveniência,
Eu creio que para o estágio evolutivo em que nós estamos dentro do planeta Terra, a receita mais próxima é aquela de 10 ingredientes, né? Aquela de 10 ingredientes que a gente já sabe qual é, né? Então, eu acho que ela seria, se a gente conseguisse segui-la, né? E que é difícil, porque o professor já falou assim, quero ver quem que consegue seguir essa receita, né? Então, se a gente conseguisse, já seria já seríamos espíritos elevados, já não seríamos mais imperfeitos, não. Eu creio que conseguiríamos chegar a espíritos bons nesse caso. Se é o professor que está aqui, ele já falaria já os 10 mandamentos, né? Um a um. Mas eu ainda estou longe disso. Afonso, consegue falar? Bom, primeiro, como estamos no mundo de provas e expiações, é óbvio que ainda estamos imperfeitos, né? Como disse, se a gente já partir do pressuposto que estamos aqui em missão, já nosso orgulho nos mostra que estamos errados. Então, aquele que está em missão, com certeza, é o mais humilde entre a gente. E todos que a gente conhece, a história, que estiveram em missão, mostraram justamente esse lado humilde durante a sua missão. Um exemplo clássico é Paulo, né? Ele teve uma reencarnação em própria vida. Ele saiu de um estado de extrema prepotência, alta sapiência, ele sempre foi, mas de extrema prepotência para uma humildade de auxílio muito grande, né? Uma preocupação com o próximo muito grande. Então, se a gente tem espíritos em situação de missão aqui conosco, procuremos aqueles que são mais humildes, que com certeza entre os orgulhosos não estão. Realmente, Paulo foi um exemplo de mudança, né? Mais alguém gostaria de comentar essa pergunta, para a gente passar para a próxima? A gente tem que ter assim, né, que ele dá o exemplo de humildade, mas não são pessoas calmas, as coisas, vamos dizer assim, são pessoas que vêm com a verdade, porque quem te ajudar, você observa um pai e uma mãe, vai concordar com tudo que o filho quer? Quem ama seus filhos vai educar, vai tirar do perigo, vai falar não. Então, a gente tem que entender também que, às vezes, os nãos da vida são os maiores presentes que nós ganhamos. São os amigos nossos que falam a verdade, que nos vê como somos, que nos aceitam com as nossas imperfeições. Então, na realidade, é esse significado de amor. Eu te amo, mas não te condeno. Eu te amo, mas não concordo. Eu te amo e dou o exemplo. Porque não adianta a gente querer que as pessoas façam as coisas que nós ainda não fazemos. Então, na realidade, a gente quer mudar alguma coisa, que possamos dar o exemplo. Questão 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ocioso e inútil. Mas, nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. A gente, quando está, né, na vida do espírito, na erraticidade, a gente vê todas as nossas dificuldades, os nossos erros que fizemos no pretérito, né? Então, fala assim, nossa, mas eu quero ter essa prova, porque não é possível, eu fiz aquela pessoa, né, eu deixei de fazer certas coisas, eu quero testar, né, eu quero essa prova para mim. E muitas vezes é concedido. Aqui nós temos duas colocações, essa de pedir a prova acima das suas forças, e aquele que pede a prova para não fazer nada. Porém, aquele que pediu a prova difícil, né, se ele sucumbir, ele vai ter que voltar e fazer tudo de novo. É aquilo que nós colocamos, né, no estudo, há um tempo atrás. Se você está no 3º ou 4º ano
e repetiu, você tem que retornar, fazer tudo de novo. E da mesma forma, né, aquele que pediu a prova, porém não se esforçou, não lutou, não conseguiu nada, também terá que voltar a fazer tudo de novo. Porque lá na espiritualidade nós estamos livres e podemos escolher. Só que chega aqui, muitas das vezes, né, nós questionamos Deus e assim adiante, e acabamos sucumbindo às nossas provas. Eu fico pensando aqui, como que seria desencarnar e perceber que a sua existência foi inútil? Eu penso que talvez seja muito mais doloroso do que sucumbir de uma prova no sentido de um vício que você cedeu. Você tinha a prova de não ceder ao vício e cedeu. Você lutou, mas não conseguiu, cedeu. No entanto, desencarnar e ver que você tinha uma vida em que você podia fazer alguma diferença e não fez, poderia ter feito um bem com o que você tinha, com os recursos que tinha, com a saúde que tinha, com o tempo que tinha, e não usou disso, eu creio que a dor seja até muito maior do que aquela de você ter consciência de que você teve uma prova e sucumbiu. Porque estando na erraticidade, o véu é despido e você vê as coisas com mais clareza. E eu acho que não tem nada que possa doer mais do que a sensação de tempo perdido, pelo menos uma questão, opinião minha. Só complementando o que a Bruna estava falando, né? Em diversas ocasiões os espíritos reforçam com a gente que a experiência de quando você desencarna, chega no mundo, na erraticidade, e a tua tela mental é passada, não existe dor maior. É o extremo sofrimento por aquilo que você fez errado e principalmente por aquilo que você deixou de fazer, por omissões. A dor, dizem que é insuportável. E Paulo, só lembrando que essa dor se torna insuportável quando o espírito tem consciência do mal que ele fez. Então, para que isso seja uma dor, porque tem espíritos que cometem atrocidades e retornando a espírito em questões umbraulinas, ele não tem consciência daquilo que ele fez. Então, tudo vai muito do grau de consciência. Alguns vão sofrer pelo bem que deixaram de fazer, espíritos mais evoluídos, de estou aqui, fiz tudo certo, mas acabei não fazendo o bem que eu poderia fazer. E vai entrar em questões bastante profundas, em reflexões referente a isso. Ou não, também, que ele pode ter a consciência que ele fez o melhor que ele podia naquele estágio e retornar à pátria espiritual para um novo aprendizado, para que possa retornar com mais força e não sucumbir naquela prova. Tudo vai ser muito relativo, vai depender da forma como a pessoa encara aquilo como bom ou ruim, porque sendo o umbral um estado de consciência, vai ser a forma como a pessoa levar aquilo para ela na consciência ao voltar para a pátria espiritual. Você fez eu lembrar de uma pessoa que trabalhou comigo, e eu falava do espiritismo para ela, ela falou assim, não vem não, hein? Porque quem mais sabe, mais será cobrado. Eu não quero saber para não ser cobrado. Afonso, fala um pouco. Essa pergunta me faz lembrar o caso de um espírito que pediu uma prova de pobreza, por exemplo. E, ao chegar no mundo encarnado, durante a sua vida, surgiram-lhe oportunidades de ganho, oportunidades que ele soube aproveitar, independente de como seja essa oportunidade, né? Mas ele soube aproveitar a oportunidade e passou por uma situação de riqueza. Ele não está cumprindo o que ele programou, que era passar por uma vida de pobreza e suportar aquela situação. Passou por uma vida de riqueza. Porém, se ele conseguiu uma evolução moral para viver essa vida de riqueza com moral e usando esses dons, essa riqueza que ele adquiriu em pró da sociedade, das pessoas com quem ele conviveu, ele conseguiu fazer um bom proveito, ele fez um bom proveito dessa prova, mesmo não sendo uma prova prevista no seu projeto de reencarnação. E, com certeza, isso aí vai ser um novo peso, uma nova análise pós-desencarne,
para saber o que ainda é necessário fazer para prosseguir na sua evolução. Agora, se ele teve as oportunidades de riqueza e fez mau uso disso, ele acarretou, foi uma pena maior ainda para alguma encarnação futura. Luiz, quer falar alguma coisa? Nós temos aqui no Livro dos Espíritos a questão 258A, que fala das provas, das tribulações da vida, né? E como a sucumbência ela está mais perto de nós do que nós pensamos, nosso esforço ainda às vezes é incipiente, ainda nos resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para o espírito, pois Deus, na sua bondade, frisando sempre que Deus é amor e bondade, permite ele recomeçar o que for mal feito. Então, que sirva de lição após o episódio da tela mental, aí tem que se reerguer das cinzas, né? Recomeçar o que for mal feito. Deus, na sua bondade, nos dá essa consolação. Realmente, Deus nos dá as oportunidades, né? Mas, veja bem, qual que é mais fácil? Você estudar, fazer o melhor e não ter que repetir? Ou ficar de braços cruzados e não fazer nada? Né? Então, sigamos o nosso progresso. Alguém mais quer comentar? Sigamos, então. Questão 270. Ao que se deve as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? Parece-me que podeis responder por vós mesmos a essa questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas, sobre o progresso realizado numa existência anterior? Olha aí, as vocações, Kardec vem, né, fazendo as perguntas e pergunta, né, aquele que vem nessa encarnação, por que não escolheria uma prova em vez de aptidão de uma coisa ou de outra? Né? Porque isso já está nas suas escolhas do passado. Né? Ele escolheu, olha, eu quero estudar, fazer medicina, eu quero lutar por isso. Né? Então isso já está intrínseco nele, porque ele buscou aquilo. Né? Por isso que os espíritos estão sempre falando, né, das escolhas, das provas. E isso é importante para nós termos o conhecimento em cima disso. Muita criança que já nasce, né, logo já tem, na terridade, certas aptidões. Olha que coisa interessante. É porque são as escolhas, né? Vale a pena a gente lembrar, assim como o professor sempre diz, que a vocação, a aptidão, ela é apenas um degrau, mas para ela desenvolver é necessário esforço, né? Então a gente verifica aptidão para várias coisas, principalmente nas crianças, mas se ela vai desenvolver ou não vai depender do esforço delas, né? Então acho que é isso que a gente tem que levar em consideração, que ninguém nasce sabendo, por mais que tenha tido experiências na vida anterior, o véu do esquecimento, ele é efetivo, né? Ele é muito efetivo. Aí a questão das vocações, a questão das escolhas, elas existem de fato, mas o desenvolvimento da vocação é muito mais referente a um esforço. Luiz Gustavo? O que o Alfonso comentou me lembrou muito a questão da palavra dos talentos, né? Porque todos nós temos os nossos talentos e precisamos multiplicá-los. E também me lembra muito, até o ponto que nós estamos aí, aquela outra parábola do jovem rico, né? Quando ele procura Jesus e na conversa ele fala para Jesus que já cumpre todos os mandamentos, né? Que ele está tudo certo com ele, mas quando Jesus recomenda que ele vá, venda todos os bens e divida com os pobres, ele fica triste e vai embora. Ou seja, a todo momento, né, Rui, nós temos escolhas. Nós fazemos escolhas a todo instante. Se nós passamos por uma infância onde nós não sabemos ainda processar as coisas, mas somos impulsionados por uma certa, por tendências,
nós também começamos ali a fazer algumas escolhas. E à medida que a nossa maturidade vai surgindo, cada um no seu tempo, em velocidades diferentes, essas escolhas vão ficando mais profundas. Mas existe um momento, né, em que nós precisamos deixar a matéria, não que a matéria não seja importante para a manutenção da nossa existência, ela é sim, mas nós precisamos focar mais nas riquezas espirituais, porque as escolhas sempre vão estar presentes nas nossas vidas. Com certeza, Luiz, você está certíssimo. Estar aqui hoje estudando não é uma escolha nossa? Perfeito. Poderíamos estar em outro lugar, né, com a família, que também é uma coisa muito boa, né, estar em outro local, mas nós escolhemos estar nesse momento aqui estudando, né, a doutrina espírita. Olha aí, muito importante isso. Paulo, quer comentar alguma coisa? Jane? Na realidade, é aquilo, o que nós vamos levar daqui? Separar o que realmente levaremos daqui. O que podemos levar na nossa bagagem de retorno à pátria espiritual. E ainda, eu vejo muito hoje na psicologia, né, que é o biopsicossocial, que a gente também tem que entender o social, que muitas crianças não conseguem se desenvolver, que é por culpa nossa também, porque quando a gente deixa de fazer aquilo no coletivo, nós prejudicamos a encarnação de várias pessoas. De pessoas que vêm com talentos, mas também não têm aquela oportunidade de desenvolver. E tem outros também que não vão ter a oportunidade de desenvolver, até para o exercício da própria humildade. Porque a gente não sabe o que Deus espera de cada um de nós, mas eu sei que ninguém erra de endereço a cada encarnação. Todos estamos exatamente onde deveríamos estar. E se Deus nos confiou, é porque Ele acredita que temos capacidade de suportar e de passar. Quero jogar mais uma pergunta aqui para o grupo aqui. Fazer o bem é ter um esforço? Eu creio que é necessário sim o esforço para fazer o bem, né? Não basta deixar de fazer o mal, é necessário fazer o bem. Luiz. Sendo bem realista, em nosso estágio de desenvolvimento, eu acho que ainda a gente precisa se esforçar para fazer o bem. Porém, temos que fazer disso um hábito. Luiz Gustavo? O Luiz, ele disse, ele captou o meu pensamento, porque é um esforço enquanto não se torna um hábito, né? E por isso que nós temos, enquanto tudo, muitas vezes, falar obrigado para alguém é difícil, falar um bom dia é difícil, né? Ser gentil é difícil, mas tudo o quê? Tudo é processo. Então, enquanto nós tivermos que fazer esforço para tentarmos sermos bons, é porque não se tornou um hábito ainda, mas é questão de tempo. Santo Agostinho está do nosso lado. Pois é, eu estou aqui hoje num esforço danado, vocês não têm a dúvida. Se fosse professor, não teria esforço tanto, né? Porque já é um hábito para ele, e esse conhecimento é tão lúcido, tão claro para ele. Mas eu vou jogar lenha na fogueira. Não resisti. Como já foi dito em outro estudo, o mal não existe. Se nós somos seres que viemos para praticar o bem, na realidade nós podemos praticar o bem. Isso é intrínseco em nós. Só nos falta romper com a barreira do orgulho e do egoísmo e ainda quebrar esse instinto de autopreservação. Luiz Gustavo? Pois é, Regiane, então a gente precisa limpar a sujeira que nós criamos, né? Nós precisamos reorganizar toda essa bagunça que nós fizemos. Fazer o bem realmente exige esforço. Mas tem que ser encarado como uma prova, não como uma expiação. Mesma coisa, estudar aqui hoje é uma prova, é um esforço de cada um. Mas não é uma expiação, porque existe um prazer, existe uma alegria. Então, fazer o bem, ele traz uma alegria
no próprio ato e muito maior pós-ato. E concordo plenamente, a gente tem que trabalhar a nós mesmos para tornar um hábito. Sorrir ao ver alguém, falar um bom dia, tem que tornar um hábito. A gente vai chegar lá. Vamos seguir? Questão 271. Quando o espírito estuda na erraticidade as condições em que poderá progredir, como julga poder fazê-lo se nascer entre canibais? Não são os espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas os espíritos da mesma natureza dos canibais ou que lhes são inferiores. Sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo o que existe na Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo, e vir para o meio dos nossos selvagens é para eles um progresso, como seria um progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue. Se eles não visam ao mais alto, é porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente, não deve transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E está nisso uma das necessidades da reencarnação, que se mostra verdadeiramente de acordo com a justiça de Deus. De outra maneira, em que se transformariam esses milhões de seres que morrem diariamente no último estado de degradação, se não tivessem meios de se elevar? Porque Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos demais? Muito bem. São perguntas interessantíssimas que nós devemos analisar com carinho, com cuidado, né? Os espíritos nos deram aqui todas as informações. Tudo na natureza progride. O espírito é o exemplo disso. Deus nos criou simples e ignorante, né? Viemos do mineral, do vegetal, do animal, do hominal. Todos nós passamos por uma classe de evolução. E não é diferente, né? No estado primitivo, que Deus concede àquele a oportunidade de reencarnar no meio daqueles um pouco mais elevados. Existe ainda planetas inferiores e primitivos ao nosso, né? Que estão ali com espíritos nessas condições. Quando trazem para reencarnar em nosso meio, né, é para que ele possa progredir e sentir esse desejo, né, que possa ser realizado. Essa é a grandeza de Deus nos dando a reencarnação. Rejane, comenta um pouco. E como ele falou aqui, né? Não adianta eu pegar uma pessoa que está na primeira série e querer colocar no primeiro ano de faculdade. Tudo é de forma gradativa, que aí seria injusto, porque a pessoa não viveu a experiência, a pessoa não aprendeu. Como que eu vou saber algo que eu não vivenciei? Como vou saber algo que eu não experienciei? Então, é de forma gradativa mesmo. Ainda fala que às vezes vem, que nós achamos ainda que alguns estão em estado primitivo aqui, mas é para nós julgarmos ou para nós ajudarmos? Então, aí que está a grande questão. O que você me fala, Paulo? Eu acho que a importância de a gente ver todas as pessoas, todos os nossos irmãos, independente de qual é a encarnação que eles estão vivenciando, né? Atividades muito simples, muito humildes, eles estão dando um passo, às vezes, muito maior que o nosso. Às vezes a gente teve mais oportunidade de aprendizado e não consegue aplicar. E às vezes pessoas de uma simplicidade, né? Porque todos fomos criados simples e ignorantes, né? As pessoas ainda numa escala mais lá embaixo, os caras dão importância para aquela atividade mais humilde que ele está exercendo. Aquilo para eles você olha para aquela pessoa, está sempre com um sorriso, parece que ela já superou, né? O professor comenta, às vezes num lar humilde, você vê pessoas assim muito mais evoluídas. É muito importante.
Bom, vamos lembrar a evolução do próprio cristianismo, né? Ele começou lá com Moisés, no Levítico. Moisés apresenta os 10 mandamentos e várias outras leis que na época ele disse que eram leis divinas e hoje sabemos que eram leis sociais. Por exemplo, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Por que Moisés colocou uma lei assim? Em que se houvesse uma contenda, houvesse uma agressão, o agredido teria direito de agredir o agressor da mesma forma. Por quê? Porque antes disso era muito pior. Quando alguém era agredido, ele se via no direito de agredir não só o agressor, como a família toda, ou a própria comunidade. Então, e aí veio uma lei onde, além de colocar pesos e medidas, definia que tinha que ter um juiz para analisar o caso e definir como seria feito a justiça, aí, entre aspas. Então, uma evolução muito grande para a época. Quando vem Jesus, ele vem dizer, não, o Deus é um Deus de amor, não é um Deus vingativo. Então, vamos tratar os nossos inimigos com amor e com respeito. Ou, ao contrário, né? Com respeito e com amor. Não é sair de mão dadas com a pessoa, mas sim tratá-la com o respeito que ela merece. Procurar entender a maneira como ela age. E aí eu faço uma pergunta. Os silvícolas, atualmente, eles são mais atrasados do que a gente? Quanto nós não estamos aprendendo hoje com os povos originários da América, que muitos deles ainda são analfabetos. Muitos deles ainda vivem em comunidade, mas estamos aprendendo como cuidar bem da floresta. É um exemplo. Então, o julgamento de que uma civilização é inferior à outra é social, é um julgamento de época, que hoje não cabe mais. Hoje temos que analisar, como o Paulo acabou de colocar, todos somos irmãos e devemos nos respeitar como tal. Os irmãos se expressaram tão bem que eu não sei nem como acrescentar nada, né? Só dizer que aprendi muito, estou aprendendo muito com vocês e concordo com a irmã Aline, estudo reflexivo, maravilhoso, está assim, estou muito feliz com tudo que a gente tem aprendido, com tudo que a gente tem conversado. Só complementando, né, o que é o conhecimento sem prática? Então, de que adianta eu ter o conhecimento e não praticá-lo? E quantas pessoas, que nem o Paulo disse, mediante a simplicidade, que a gente pode falar, quantos espíritos evoluídos entre nós, e não letrados, mas que exemplificam com maestria esse amor esperado, exemplificado pelo Cristo. Então, ainda a gente falta romper muito a barreira do nosso ego, do nosso preconceito, porque somos todos muito preconceituosos, nós temos preconceitos estabelecidos, os quais precisamos quebrar. Quebrar, como a gente quebra isso? Voltando para nós. Na realidade, é o autoconhecimento. Porque a partir do momento que você está perdendo tempo em auto se conhecer, você não vai ter tempo para julgar ninguém, porque você vai ter tanto trabalho em se analisar, que eu te falo, não vai dar tempo de analisar a vida de ninguém. Luiz? Eu não sei se é a hora e a vez de falar, mas esses espíritos mais rudimentares, né, como diz aqui a questão aqui, espíritos que ainda não progrediram, são os outros ou fomos nós antigamente? Muito bem, meus amigos, nós estamos dentro do nosso horário, já deu as 20 horas. Queremos aqui agradecer a presença de todos aqui, né?
virtualmente, que possamos na próxima semana estar preparados cada vez mais, que o professor retorne, trazendo as novas instruções, e que Deus nos proteja, que possamos ter um bom fim de semana, na paz e na harmonia. Boa noite a todos e até domingo.